A paz do Senhor a todos. Vamos dar início, a mais um programa. Somos todos de Jesus Cristo. Antes, porém, vamos fazer uma oração, para que o Senhor venha nos dirigir, venha falar conosco nesse momento. Amém. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais este dia, por mais esse momento que tu nos concede, Pai, de estar juntamente com os nossos irmãos que estarão nos assistindo, Pai, para que possamos estar, meu Deus, meditando na Tua Palavra, Pai. Venha, Pai Santo, tomar a direção de tudo. Toma-me, Pai, a minha vida em Tuas mãos, para que tudo quanto eu falar, Pai, provenha de Ti. Não seja o homem, mas o mover do Teu Santo Espírito, falando, meu Deus, a todos que nesse momento nos ouvem, Pai. Assim pedimos, em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, em tudo. Desde já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Eu tenho aqui uma mensagem, preparado uma mensagem, mas o Senhor me fez me lembrar de uma outra coisa, Isso ocorreu ontem, mais ou menos, era 15 para 5 da tarde, É com relação à eleição, Eu, devido à minha idade, eu já tenho hoje 72 anos, O pessoal diz, não parece, realmente, porque eu creio que Deus me renovou, Porque há uns tempos atrás, lá na igreja onde eu congrego, aí veio uma irmã falar para mim assim, irmão Serginho, Deus me mostrou que Ele te renovou 10 anos. Nossa, e eu fiquei muito feliz, Eu acredito, que Deus renova todas as coisas, Assim como renova a natureza, renova tudo, pode nos renovar também, Mas devido à minha idade, eu achei que, como não estava mais obrigado, a votar, eu até no primeiro turno eu nem votei, sabe? Mas ontem à tarde, último dia, da eleição, quando foi mais ou menos às 15 para 5, o Senhor me fez me lembrar de uma coisa, me fez me lembrar da unidade, a importância da unidade, a unidade do corpo. E isso é realmente importante, que o corpo ele esteja todos juntos, independente de qualquer situação, mesmo nas derrotas, nas vitórias, o corpo é necessário que ele continue unido, Então eu queria hoje estar meditando, justamente sobre a unidade, verificar a oração que Jesus já fez por nós, para que nós fôssemos um, Então é esta parte que eu queria voltar, É tão importante nesse momento em que atravessamos, Nós falarmos da unidade, Então eu queria aqui estar meditando inicialmente, no capítulo 20 do Evangelho de João, No capítulo 20, no capítulo 17, aliás, a partir do versículo 20. Então, eu queria ver aqui com os irmãos o seguinte, olha, no capítulo 17
a partir do versículo 20, né? Nós vamos ler aqui do 20 até o 23, né? E aqui era quando Jesus, ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Eram os últimos momentos de Jesus junto com seus discípulos, porque a partir deste momento a gente vai verificar que no capítulo seguinte, capítulo 18, né, do Evangelho de João, é quando Jesus já é preso, né, e aí seguiu aquela sequência, né, até chegar à sua crucificação, né. Mas de forma que essa oração é importante, porque foi a última oração que Jesus fez, intercedendo pelos seus discípulos, né? Oração feita ao Pai. Então, aqui no versículo 20, né, do capítulo 17, diz assim: eu não rogo somente por estes, né? Por estes quem? Por aqueles discípulos que estavam com ele naquele momento, né? E então Jesus continua aqui: mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Que somos nós, né? Que pela sua palavra nós cremos no Senhor Jesus, né? Então isso é importante. E aqui diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, né? Então veja que a oração de Jesus é no sentido de nós sermos um, para que todos sejam um, né? Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Porque tem um versículo que Jesus diz: olha, eu e o Pai somos um, né? Essa unidade, né? E Jesus aqui nessa oração está nos convidando a fazer parte desta unidade, né? Unidade, essa unidade perfeita, né? Conforme Jesus diz aqui. Então aqui Jesus diz no 22: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Quer dizer, o Senhor já nos deu do seu Espírito, né? Quando nós temos o Espírito de Cristo, né? Aí realmente nós somos um, né? Porque aí é o mesmo Espírito, né? E quando nós temos o mesmo Espírito, realizamos as mesmas obras, né? Quando temos o mesmo Espírito, o Espírito de Cristo, nós temos comunhão tanto com Jesus quanto com o Pai, né? Então, essa é a unidade perfeita, né? É que Jesus diz aqui, olha, eu neles e tu em mim. Eu neles como? Quando nós recebemos do seu Espírito, né? Ele passa, então, a habitar em nós, né? E tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? Então nós somos chamados nessa oração de Jesus para que nós sejamos perfeitos em unidade, né? Unidade, quando essa perfeição, essa unidade, é quando nós temos o mesmo Espírito. Para ter o mesmo Espírito, nós vamos ver o seguinte: é necessário a mesma palavra, né? Jesus, ele é o nosso mestre, né? Nós seguimos os seus passos, né? Para sermos filho, nós temos que seguir os passos do filho, né? Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, e é nesse caminho que nós devemos caminhar, né?
esse caminho é Jesus, né? É o único caminho que vai nos levar ao Pai, né? Então é importante isto, porque entrar no reino de Deus, não como servo, né? Os anjos no céu são servos, né? Mas Deus está nos colocando acima dos anjos, né? Como filho de Deus, né? Igual a Jesus, né? Herdeiro de todo o reino, né? O reino dos céus. Então, continuando aqui. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. O mesmo amor, né, do Pai com relação a Jesus, é o mesmo amor do Pai com relação a nós, né? O Pai nos ama igualmente, né? Por quê? Porque quando nós temos o mesmo Espírito, nós somos filhos também, né? E não há diferença, né? Então é importante isto, né? Que para que a gente consiga esta unidade, primeiramente, é necessário ter o mesmo Espírito, né? E como é que nós temos o mesmo Espírito, né? Quando a gente verifica, vou ler aqui no capítulo 12, né, do Evangelho de João, tem um trechinho, né, um trecho, que é muito importante, né, de nós lermos. E vamos estar meditando aqui nesse trechinho aqui, desses versículos, né, no capítulo 12, dos versículos, vamos ler do 44 a 50, né, que nos dá uma ideia, né, de como seguir a Jesus, né, como seguir a Ele, de que forma nós conseguimos esta unidade que Jesus orou por nós, né. Então diz assim, olha, Jesus clamou e disse, isso no último dia, né, da festa aqui era quando Jesus foi a Jerusalém, né, e no último dia da festa, Jesus, aqui diz assim, Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? Então, todo aquele que crê em Jesus, está também crendo no Pai, né? E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou, né? Então, é importante o entendimento desses versículos. Primeiro assim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? Por que isso é importante, tão importante? Porque Jesus, ele já nos enviou, né? Quando a gente verifica aqui no capítulo 20, né? Capítulo 20 foi quando Jesus, após a sua morte, né? A sua crucificação, né? Quando Jesus ressuscitou, né? Ele subiu ao Pai, né? E foi glorificado e depois retornou aos seus discípulos, né? E quando Jesus voltou a este encontro com os discípulos, é que eles receberam então o Espírito Santo, né? Era necessário que Jesus fosse glorificado para que depois ele nos desse o Espírito Santo, né? Então, no capítulo 20, aqui no versículo 21, vou ler o 21 e até o 23, né? Mas é importante isso daqui, ó, no versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, né? Então, da mesma forma que o Pai enviou a Jesus, Jesus também nos enviou, né? Então, veja bem que essa relação de Jesus com o Pai é a nossa relação com relação a Jesus, né? Então, tudo que Jesus fez com relação ao Pai, nós vamos fazer agora com relação a Jesus, né? Como discípulo seu, né?
Então é importante isso. E aqui ele diz assim, bom, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo naquele momento, né? Depois que Jesus foi glorificado, né? E através da palavra de Jesus, né? Jesus, ele é a palavra, né? Jesus é a palavra do Pai, né? A gente vê que lá no capítulo 1, né? Diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer dizer, verbo é a palavra, né? E é através da palavra em que tudo se criou, né? Então aqui, através da palavra, é que também nós recebemos do seu Espírito, o Espírito Santo, né? E aqui diz um poder que Jesus conquistou e que repassou a nós, né? Ele diz aqui no 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né? Esse versículo ele é muito importante para que a gente, isso com relação aos irmãos, né? Por quê? Porque quando nós temos o mesmo Espírito, né? A gente tem um cuidado maior com os nossos irmãos, né? Para não ofender o Espírito que habita nele, né? Então, aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, né? É por isso esse amor com os irmãos, né? Nunca intriga, briga, nada disso, porque pode resultar em prejuízo, né? Para um ou para os dois, né? Mas é importante o amor entre os irmãos, justamente por quê? Porque temos o mesmo Espírito, né? É importante que quando as pessoas pecam, né? Contra o Espírito, é perigoso, né? Porque peca, Jesus mesmo disse, né? Que o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado, né? Então é um cuidado que nós devemos ter, né? Com relação às irmãs. Por isso nós não devemos julgar e nem condenar, né? Jesus não julgava, ele não veio para julgar, né? Ele não veio para condenar, né? Quando a gente vê lá que Jesus, lá no capítulo 3:17, né? 3:16 diz assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então essa é a nossa postura, né? De não condenar ninguém, né? Sempre levar a palavra de salvação, né? Sempre no sentido de salvar, nunca de julgar, nunca de condenar, né? Mesmo porque Jesus também tem uma passagem, né, no capítulo 8, quando os judeus trouxeram a Jesus uma mulher que foi pega no ato do adultério, né? E eles diziam assim a Jesus, olha, pela lei de Moisés, essa mulher tem que morrer apedrejada, né? Mas eles queriam tirar uma palavra de Jesus, para saber o que Jesus ia falar, né? Com relação àquela mulher, que ela tinha cometido um pecado segundo a lei de Moisés, né? Um ato de adultério, né? Mas Jesus, ele não condenou aquela mulher, né? E se a gente reparar bem, Jesus não condenou nem aqueles que estavam acusando ela, né? Jesus simplesmente disse, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela, né?
E aí um a um foi saindo, ficou só Jesus e a mulher, e Jesus perguntou para aquela mulher: olha, onde estão os teus acusadores? Foram todos embora? Foram todos embora, né? Então vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais, né? Mas Jesus ainda que ela tinha cometido o pecado, Jesus não condenou aquela mulher, né? É por isso que nós também, essa é a postura nossa, né? De não julgar, não condenar, né? Mas voltando lá ao capítulo 12, onde nós estávamos, né? Que eu aqui dei uma paradinha aqui, nesse versículo, né? Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Assim também é com relação a nós, né? Quem nos vê, ele tem que ver Jesus em nós, né? Pelas nossas palavras, pelas nossas ações, né? As pessoas têm que ver Jesus, né? Pelo amor que nós temos, as pessoas têm que ver o mesmo amor, a mesma visão, né? As mesmas obras, né? As pessoas têm que ver Jesus em nós, assim como as pessoas, quando olhavam para Jesus, Jesus era a revelação do Pai, né? E nós, revelação de Jesus, né? Jesus, ele se revela através daqueles a quem ele ama, né? Isso é importante, né? Porque a gente vai verificar aqui no Evangelho de João, que o discípulo João era aquele a quem Jesus amava, né? E é por isso que Jesus, ele se revela, né? Ele se revelou através de João. Nós só conhecemos Jesus através de João. Por quê? Porque Jesus amava João, né? E através de João é que ele se revelou, né? Então Jesus, ele se revela através de todos aqueles a quem ele ama, né? E quem é que ele ama, né? Primeiro é necessário isto, né? De nós guardarmos a sua palavra, né? Aqui no capítulo 14, 23, diz assim, olha, 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, né? Então é importante isso, né? Que a gente guarde a sua palavra, né? No versículo 21, diz algo muito parecido. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele, né? Quando nós guardamos a sua palavra, né? Isso é a prova de que nós o amamos, né? Então é importante isso, né? De amar a Jesus e ser amado por ele, né? E aqui diz que ele se manifestará em nós, né? É ele que vai se manifestar em nós, né? Quando nós guardamos a sua palavra, quando nós somos obedientes, né? A sua palavra, aos seus mandamentos, né? Então é importante isso, né? Essa obediência à palavra, né? É isso que vai nos ligar a Jesus. Por quê? Porque através desta palavra é que nós recebemos do seu Espírito, né? Conforme está aqui no versículo 23. E viremos para ele e faremos nele morada. É uma promessa de Jesus para todos aqueles que guardam a sua palavra, né? Então veja a importância da gente guardar a palavra de Jesus, né? E continuando aqui, no 46 agora, 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Então, Jesus, ele veio como luz do mundo, né? Mas hoje, luz do mundo somos nós. Por quê? Porque ele nos enviou, né? E nós estamos aqui, então, para ser luz do mundo. O que é ser luz do mundo? É mostrar o caminho da salvação, né? Porque esse mundo, ele anda perdido, né? O mundo anda em trevas desde o pecado de Adão e Eva, né? O mundo está debaixo do pecado, né? E quem é que está na luz? Está na luz somente aqueles que seguem a Jesus, né? Porque o mundo continua, né, debaixo do pecado, né? É por isso que é necessário que a gente mostre o caminho a eles, o caminho da salvação, né? Para que eles saiam dessa condição de pecado, né? Porque aquele que vive no pecado, ele é servo do pecado, né? Ele por si só, ele não consegue se libertar, né? É por isso que é necessário levar Jesus a ele, né? Porque Jesus é que vai libertar essas pessoas, né? A palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Ele é que nos liberta, né? Então aqui diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Então aqueles que creem em Jesus são aqueles que vêm para a luz, né? Trevas é o mundo aí fora, né? Ainda andam em trevas. E no 47 diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Como é importante esse versículo, né? Jesus aqui está dizendo que ele não veio para julgar, né? Mas para salvar o mundo, né? Então, mesmo que a pessoa aqui, que ele ouça a palavra e não crê na palavra, Jesus diz, olha, eu não o julgo, né? Mas a palavra, aqui o versículo 48 é que vai dizer, olha, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, nosso papel é levar a verdade, né? Falar da palavra, né? Mas a pessoa, ela pode aceitar ou pode não aceitar, né? Se ela rejeitar essa palavra, aqui está dizendo que no último dia, no dia do julgamento final, esta palavra que ele recusou é que vai julgar ele naquele último dia, né? Olha, você ouviu a palavra e você recusou a palavra, né? Ou seja, recusou a salvação, né? Então é importante que a gente leve a palavra, né? Porque aqueles que crerem na palavra, estes serão salvos, né? Então é importante isso daí, né? E no 49 diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu não falei de mim mesmo, né? Aquele que é enviado, né? Ele sempre fala a palavra daquele que o enviou, né? Então, que Jesus está dizendo assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele deu mandamento sobre o que ele dizer e sobre o que ele falar, né? Então, veja bem, nós também somos enviados do Senhor Jesus, né? E que palavra nós levamos? A mesma palavra, né? Porque a palavra que Jesus trouxe a nós é a palavra do Pai, né? E nós levamos ao mundo a palavra de Jesus, que é a mesma palavra do Pai, né? Então é isso importante, estar todos na mesma palavra, né? Nós não podemos cada um estar numa palavra diferente, por quê? Porque assim não há unidade, né? A unidade é isso, ter o mesmo espírito, caminhar na mesma direção, né?
realizar as mesmas obras, né? Porque se as pessoas seguem palavras diferentes, as obras também são diferentes, né? E o espírito também é diferente, mas para que a gente seja perfeito em unidade, é necessário isso. A mesma palavra, o mesmo espírito, as mesmas obras, né? Obras que obras? Obras de salvação, né? A gente vê que vida eterna foi a coisa mais importante que Deus preparou para nós, né? Essa vida ela é passageira, mas o que Deus tem para nós é uma vida eterna junto a Ele, né? Então foi para isso que o Pai enviou seu Filho a este mundo, né? Para pagar um preço que nós não poderíamos pagar, né? Por isso que nós temos que valorizar aquilo que foi conquistado para nos dar, né? Jesus veio para nos dar vida, né? E nós temos que, então, ser sempre grato a Ele, né? Por esta vida que Ele nos deu, né? Através da sua morte, né? Nós passamos a ter vida, né? Então, aqui no versículo 50, é o que diz aqui. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, vida eterna é o grande objetivo de Deus, né? Para nossas vidas, né? É uma coisa que a gente tem que priorizar, né? A gente sabe, nós temos ouvido, inclusive, né? Em todos os lugares, né? Mesmo na igreja, né? Que há dois tipos de palavras, né? Nós temos palavras que são para esta vida, né? Esta vida o quê? Esta vida terrena, né? São palavras que falam do nosso dia a dia, né? É importante, né? Porque nós estamos no mundo, embora lá no capítulo 15, 19, Jesus diz que já nos tirou do mundo, né? Aqui no 15, 19, diz assim, olha, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece, né? Então nós não pertencemos a este mundo, mas estamos neste mundo, porque na oração de Jesus, aqui, ele diz assim, olha, no capítulo 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, né? Então, nós somos escolhidos do mundo, né? Mas Jesus está dizendo, orando ao Pai desta forma, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Se nós estamos neste mundo, é com um objetivo, é para uma obra de Deus, né? Para cada um de nós, né? Deus tem uma obra, né? E a obra é a obra de salvação das pessoas, né? A gente não pode simplesmente achar que, não, eu estou salvo, está tudo bem. Não, senão nós estaríamos praticando iniquidade, né? Eu quero a salvação, mas não quero, né? Não ligo para a salvação das outras pessoas, né? É importante esse amor, por isso é o amor de Deus, né? O amor que salva as pessoas, né? Porque nós não podemos amar as pessoas do nosso jeito, né? Jesus, aqui no capítulo 13, né? Ele diz no mandamento que Jesus nos deu, ele falou isso assim, olha, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, não é amar da nossa forma, né? Jesus está dizendo assim, que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou a nós, né? A ponto de dar a sua própria vida por nós, né? É este amor que nós devemos ter por outras pessoas, né? É o
mesmo amor, e não é um amor que, não, eu amo aqueles que me amam. Não, Jesus amou a todos, né? Inclusive aqueles que o crucificaram, né? Que Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? E aqui no 35 diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, né? Por isso é importante a união, né? Esta união, este amor, né? É que vai chamar a atenção das outras pessoas, as pessoas que estão no mundo, né? Para que eles vejam em nós verdadeiramente discípulos de Jesus, né? Ser como Jesus é, né? Nós somos Jesus aqui na terra, né? Então é importante isso. O corpo, ele não pode ser separado da cabeça. A cabeça é Jesus, né? Ele nos dá a direção, né? Mas nós temos que ir segundo a vontade de Deus, né? Nós não podemos ir em sentido contrário, né? Nós temos que caminhar todos na mesma direção, realizar todos a mesma obra, né? Então, esta é a unidade perfeita, né? Essa é a unidade que Deus nos chamou. A oração de Jesus é justamente para que nós tenhamos essa unidade perfeita, né? Então, o importante é isto, né? Que a gente sempre esteja juntos, né? Em qualquer situação, né? Tanto na alegria quanto na tristeza, né? O corpo ele tem que estar unido, né? Para que a gente possa se alegrar junto, né? Se entristecer junto, né? Mas o corpo tem que estar junto, sabe? O membro não pode ficar, né? Isolado, né? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, que isso daqui foi o que o Senhor colocou hoje no meu coração, né? Para falar sobre um pouco sobre a unidade, né? E assim nós vamos na próxima semana, se Deus quiser, né? Falar aquilo que Deus colocar no nosso coração, né? Porque cada dia Deus nos renova, né? Deus nos mostra sempre alguma coisa nova, né? Porque nós aprendemos constantemente, né? Às vezes são detalhes, né? Deus fala muito em sonhos, né? Em revelações. Eu, se Deus quiser, passaria a contar aos irmãos, né? A minha experiência com Deus, né? Porque é importante isto, né? Porque só para eu antes de me converter, isso lá em 94, né? Quando me converti, mas antes eu era budista, né? Eu era de uma família budista. Minha mãe era budista, ficou no budismo. Então, eu ia falar aqui da minha época, né, que era budista, né, e estava dizendo, né, que a minha mãe ficou 25 anos no budismo, arrastou todo mundo para o budismo, né, mas um dia eu entrei num concurso no Tribunal de Justiça, né, e fui sentar justamente do lado de uma menina evangélica, né? Ela era de um outro ministério, né? Mas foi importante, nossa, esse encontro é algo preparado por Deus mesmo, né? Porque eu não acreditava em Deus, né? Mas esta colega minha, né? Ela sempre tinha um versículo, né? Todo dia ela fazia questão de citar um versículo para mim, né? Ela sempre falava, Serginho, olha, esse versículo é para você, olha, veja que coisa tremenda, Deus está falando com você. Tá? Era Ana Maria que chamava ela, Ana, eu não quero saber dessas coisas não, sabe?
eu tenho as minhas convicções, eu sigo o budismo, né? Eu creio e tal, né? E ficava sempre rebatendo, né? Mas ela todo dia, ela abria a Bíblia, né? E quando abria, ela tinha um versículo para mim. Com o tempo ela foi vendo que não estava dando muito resultado, né? Aí ela mudou o discurso, né? Ela passou a falar assim: Serginho, eu já sei qual é o seu problema. Você precisa fazer uma prova com Deus. Como assim, né? Não, você tem que fazer uma prova com Deus, você tem que saber se Deus existe, né? Porque você não está acreditando não, mas você tem que saber se Ele existe ou não existe. Aí você vai passar a acreditar, tal, né? E ela começou a falar isso para mim, e isso daí que me fez pensar, puxa, realmente, se eu estou rejeitando sem conhecer, né? Não é melhor que eu faça uma prova para realmente ficar com não ficar com esse peso na consciência, né? E foi assim, depois de um certo tempo eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer uma prova com Deus. Eu trabalhava no 22º andar, lá na Praça João Mendes. Aí eu desci, fui do outro lado, né, da João Mendes, tinha um sebo lá, sebo do Messias, onde só vendia livro velho, sabe? CDs, esse negócio todo. Mas era grande até, né? E eu fui lá. Aí entrei lá, numa ala que só falava em religião, né? E eu achava assim, olha, se Deus existe, né? Alguma coisa vai acontecer, né? Para que eu saiba, né? E eu ficava andando ali, né, no corredor, mas não acontecia nada, sabe? Aí eu falei assim, realmente não aconteceu nada, sabe? Eu ia indo embora, né? Mas quando na saída, eu vi um livro que estava no chão. Ele estava com a capa queimada, um livro verde, né? Por isso que ele estava na prateleira ali no cantinho, estava no chão, né? Porque não estava nem à venda, né? Mas resolvi pegar aquele livro lá. E aí, quando eu peguei o livro e abri o livro, sabe que estava grifado em vermelho? Eu peguei na página ali, estava grifado em vermelho. Você deve decidir agora se segue ao homem ou se segue a Deus. Uma coisa assim que na hora eu não entendi. Mas eu fiquei com aquilo lá na cabeça. O que é isso daí, né? Seguir ao homem, seguir a Deus, né? Eu sei que a Ana Maria sempre fala em Deus aí, né? Mas eu sabia que homem eu seguia o budismo, e o budismo tinha lá o Buda Sakyamuni, né? Que era alguém iluminado. Mas era homem, né? Mas eu creio que naquela noite, parece que Deus foi me mostrando o que era seguir ao homem, né? Lá no budismo eles davam um papelzinho, né? Que chamava Gonzon, né? Era um papel todo escrito em japonês, né? Eu também nunca entendi naquela... Mas ele dizia assim que eu tinha que rezar para aquele Gonzon, porque eu orava para aquele Gonzon e aquele Gonzon é como se fosse um processo de limpeza, né? Ele ia me renovando, ia me limpando, e quanto mais eu rezava, mais me purificava, né? E eles falavam assim, olha, isso daqui é que nem uma torneira, né? Que fica muito tempo fechada. Aí quando você abre, só sai água suja, sabe? Água enferrujada. Mas você vai notar que aos poucos ele vai clareando, vai limpando, né? E a gente ficava com aquilo lá, né? E lá ele dizia assim, olha, se um dia pegar fogo na sua casa, a primeira coisa que você tem que salvar é esse Gonzon. Por quê? Porque ele é a sua vida, né? É mais importante de tudo. Mas eu me lembrei naquela noite
que a mesma palavra que ele falou para mim, falou para mais meia dúzia que estava lá, sabe? E depois eu fui percebendo que a mitologia, né, que nós seguíamos, né? Mitologia é que nem a mitologia grega, né? Para cada situação tem uma explicação, né? Mas é tudo obra humana, sabe? E eu comecei a ver essas coisas, né? Foi quando eu decidi, falei, puxa, eu estou seguindo o homem, mas eu quero seguir a Deus, né? Eu quero seguir a Deus. Foi naquele momento que então eu mudei, né? E eu passei então a querer seguir a Deus, a conhecer mais de Deus, né? E aí eu me aproximei mais da Ana Maria, falei, Ana, eu queria conhecer um pouco mais, não? Aí ela começou a me levar em várias igrejas, né, evangélicas, né? Sérgio, você vai aí, ó, vamos ouvir na palavra, onde você sentir melhor, você fica, né? Mas foi a partir daí que Deus começou a falar comigo, né? E eu me surpreendi uma vez que eu estava lá no ambiente de trabalho, né? E eu ouvi uma voz do Senhor assim, tão clara, tão nítida, e ele dizia assim para mim, não te estribes no teu próprio entendimento, né? E a ninguém devais coisa alguma. E eu estava meditando justamente sobre eu queria saber, eu vi na igreja na época, né? A visita de uma outra pessoa, outro ministério, né? Visitando o nosso. E eles estavam apresentando um candidato, né? Para que fosse apresentado à igreja, tudo. Mas na época eu fiquei pensando assim, puxa, será que está certo esse negócio de política e religião, né? E fiquei com aquilo na cabeça, né? Foi quando o Senhor lá no ambiente de trabalho, ele falou para mim, não te estribe no teu próprio entendimento, e a ninguém devais coisa alguma, né? Então não era para as pessoas, né? Porque às vezes a gente caminha pelo próprio entendimento, por aquilo que a gente acha melhor, né? E muitas vezes a gente está tão confiante que se esquece de Deus, sabe? Mas depois que eu ouvi aquela voz, aí eu entendi que Deus era um Deus vivo, né? Porque até então eu não tinha esse conhecimento, né? E quando eu percebi que, opa, esse Deus é vivo, ele fala comigo, né? Aí me deu uma vontade tão grande de anunciar esse Deus, né? E eu falava assim, comigo mesmo, né? Puxa, eu queria falar de Jesus, né? Mas eu não conheço a Jesus. Se as pessoas me perguntarem na rua quem é Jesus, eu não sei o que eu vou responder, né? Eu sei que uns dias mais para frente, eu trabalhava no Praça João Mendes, mas ia almoçar lá no restaurante que chamava Nandemoiá, ali na travessinha da Galvão Bueno, né? Que ele ligava Galvão Bueno com a Liberdade, né? E eu ia sempre almoçar lá, ia pelo Galvão Bueno, né? Mas um dia o senhor falou assim, volta pela Liberdade, né? Que era pela Avenida Liberdade. E eu fiz isso, né? Em vez de sair para Galvão Bueno, eu saí pela Liberdade, né? E aí caminhando, onde tinha um supermercado, né? Uma banca de jornal, eu caminhando eu vi um folheto no chão, mas eu fui caminhando normal. Quando chegou lá na frente, aí escutei a voz, volta e pega aquele folheto. Ué, voltar e pegar o folheto? Aí eu peguei e falei, então vou voltar e pegar aquele folheto.
e ele estava de face assim, né, para baixo. Mas quando eu peguei aquele folheto, sabe o que estava escrito? Quem é Jesus, né? E ali eu vi, né, Jesus se apresentando. Aí eu falei, puxa vida, é esse Jesus que eu quero anunciar, né? Então, desde aquela minha conversão, esse desejo de anunciar Jesus estava sempre dentro de mim, né? E Deus vem me direcionando, quer dizer, muitas experiências eu tive com Deus, né? Um dia eu vou contar, né, com mais detalhe tudo isso, né? Já sofri 4 infartos, 2 acidentes de carro, né? Se eu escapei, né, até hoje, porque Deus tem um propósito, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? E eu continuo com esse desejo de levar a palavra, né? Eu agora iniciei um trabalho lá na Praça da Sé, né? Um culto ao ar livre, né? Para aqueles moradores, né? Aqueles moradores de rua, né? Porque o que o Senhor tem me mostrado é justamente isso, né? Porque aqueles moradores de rua não estão lá porque querem estar lá, né? Eles foram vítimas da situação em que viveram, em que passaram, né? Muitos desempregados, né? E a gente vê que a tecnologia, né, ela avança rapidamente a cada dia, né? E ela vai tirando emprego do pessoal, né? No campo, por exemplo, a gente vê hoje aquelas enormes colheitadeiras, né? Fazendo a colheita, né? De grãos, né? Quantos empregos eles não tiraram, né? E assim em todas as áreas, a tecnologia ela vai avançando, né? Mas muitos vão ficando para trás, né? E fica difícil se a pessoa não tiver uma preparação, né? Para o mercado de trabalho, não está sempre atualizado, né? O risco de estar desempregado e depois não conseguir colocação, né? E o mercado cada vez mais exigente, né? Pessoas idosas já tem uma certa restrição, né? Então por aí vai, né? E aí acaba a pessoa naquela situação de rua, né? Mas aquelas pessoas que não tem nada, né? Eles não têm celular, não tem TV, não tem internet, né? Não tem nem como acompanhar um culto, ouvir a palavra de Deus, né? Eles têm que ouvir ali, ó, né? A palavra pessoalmente, né? Porque não adianta a gente levar o livreto lá, nós distribuímos o livreto do Evangelho do João, né? Conforme está aqui, em vários lugares aí da cidade, né? Ali na Praça da Sé mesmo, 25 de março, Largo 13, Liberdade, região toda onde tem bastante pessoas, nós fazemos a distribuição, né? Mas para aqueles moradores de rua, muitas vezes eles têm dificuldade. Por quê? Porque muitos são analfabetos, semi-analfabetos, né? Que não adianta entregar para eles, eles precisam ouvir a palavra de Deus, né? Então por isso surgiu, né, essa necessidade, essa direção do Senhor para que a gente estivesse fazendo lá um culto ao ar livre, né? Justamente para essas pessoas, né? Principalmente, né? Mas para todos que transitam por lá, né? E Deus tem... fizemos isso semana passada, a primeira vez, né? No sábado, sempre às 14 horas, né? E ali na 15 de novembro, com a Rua General Carneiro, né? Ali próximo da Praça da Sé, né? Mas tem sido uma bênção, né? Mas assim, eu aos poucos aqui então vou contando um pouquinho da minha história, né? Porque muitas coisas Deus tem me revelado, né?
E mesmo porque o Evangelho de João, eu também vou estar contando porque eu tenho anunciado, né? Porque a gente sabe, eu até citei, né? Que tem dois tipos de palavras, né? Palavras desta vida que a gente ouve, né? E a gente vê que é direcionado para as coisas desta vida, né? Para a cura, é para a libertação, né? É para a prosperidade, uma série de coisas, né? Mas existe a palavra que nos leva à vida eterna, né? E o Evangelho de João é esta palavra, palavras da vida eterna, né? Ela não trata das coisas desta vida, né? Ela trata da vida eterna, né? E a gente vai vendo a importância desta palavra à medida em que a vinda do Senhor se aproxima cada dia mais, né? Então é necessário isso. É por isso que Jesus disse lá para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então é necessário esse nascimento espiritual, né? Por quê? Porque Deus é Espírito. A caminhada até o Pai é uma caminhada espiritual, né? Não é uma caminhada carnal, né? E o caminho é este só, porque só existe um caminho, né? E a verdade, ela é uma só, né? Então, nós temos que estar nesse caminho, né? E saber que a verdade é Ele, né? Jesus disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Amém, irmãos? Hoje, então, ficamos por aqui. E, se Deus quiser, né? A gente está aqui na próxima semana falando um pouco mais da palavra de Deus, né? E hoje vamos encerrar por aqui, né? E que Deus abençoe a todos, né? Vamos só fazer uma oração agradecendo a Deus, né? Por mais esse momento. Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse momento que tu nos concedeste, Pai, de estarmos meditando, meu Deus, na tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que a tua palavra é vida, Pai. Que a tua palavra, Pai, possa adentrar em cada coração, Pai. Porque está escrito que a vida eterna, meu Deus, é conhecer a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, Pai. Por isso, Pai, nos guia, Pai, para que nós possamos avançar no conhecimento, Pai, de ti, no conhecimento, meu Deus, da tua palavra, Pai. Para que possamos receber de ti, meu Deus, o teu Santo Espírito, Pai. Para que nós alcancemos, meu Deus, a unidade perfeita, Pai. A unidade, Pai, que nos leva, Pai, à tua presença e à presença de teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Esteja conosco sempre, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos livrando, Pai Santo, de todo mal. Esteja com cada um de nós, com cada família que é representada, Pai. Cuida, meu Deus, para que nós não saiamos, meu Deus, da tua presença, Pai. Mas estejamos sempre ligados a ti, porque, como está escrito, Pai, sem ti nada podemos fazer. Esteja conosco, nós desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, até a próxima.